Vamos direto ao ponto para mais uma análise. Hoje, a gente vai desvendar os dados ocultos por trás de um dos problemas mais urgentes e discutidos no esporte de alto rendimento atual, a tal da crise de lesões e o impacto da carga de treinamento no futebol moderno. O nosso objetivo aqui é explorar um estudo simplesmente fascinante, focado em jogadores profissionais para entender exatamente, mas exatamente mesmo, onde a preparação física e esse calendário implacável estão entrando em conflito. E a grande questão que paira sobre as principais ligas do mundo é bem direta. Será que os calendários modernos do futebol estão literalmente quebrando o desempenho e a saúde dos jogadores? Existe um mistério persistente aí sobre o motivo pelo qual as lesões nos isquiotibiais, sabe aquela famosa parte posterior da coxa, e a fadiga extrema estão assolando o esporte à medida que os calendários ficam mais e mais apertados? E bom, as respostas surpreendentemente não estão só no número de jogos, mas numa matemática bem complexa do que acontece nos dias entre essas partidas. Certo, então vamos mergulhar nisso. A nossa pauta de hoje é tentar resolver esse quebra-cabeça juntos, passando pelos seguintes pontos. 1. O calendário do futebol moderno. 2. Medindo o microciclo. 3. A sobrecarga de aceleração. 4. O déficit de corrida de alta velocidade. 5. A armadilha dos jogos em campo reduzido. E, finalmente, o ponto 6. Repensando o treinamento no futebol. Ponto número 1. O calendário do futebol moderno. Para começar a entender essa história toda, a gente precisa olhar para o ambiente em que esses atletas de elite estão inseridos hoje, onde o puro volume de partidas causa o nosso primeiro grande problema estrutural. O esporte passou por uma transformação radical, né? O período de descanso entre os torneios está encolhendo, cada vez menor. As equipes contemporâneas participam de muito mais competições simultâneas do que no passado. Só para dar uma ideia, o estudo que baseia essa nossa análise observou uma equipe de elite que, ao longo de 2 temporadas, disputou mais de 100 partidas oficiais. 100! Isso cria semanas incrivelmente congestionadas, onde o mesmo elenco chega a ser forçado a entrar em campo até 3 vezes em um intervalo super curto. O período de recuperação não está apenas diminuindo, em algumas semanas ele praticamente desaparece do mapa. E isso altera completamente a forma como o treinamento pode ser estruturado. E é exatamente aí que entra um termo técnico fundamental para a gente, o microciclo. Simplificando esse jargão todo, o microciclo é basicamente o período que vai do dia seguinte a uma partida até o momento do jogo seguinte. Tradicionalmente, lá no futebol do passado, isso significava uma semana inteira, 7 dias cravados. Jogava no domingo, folgava na segunda, treinava a semana toda e jogava no outro domingo. Mas hoje em dia, nossa, essa janela foi drasticamente encurtada. Em vez de 7 dias, as equipes frequentemente lidam com microciclos de 3, 4 ou 5 dias estourando. Vamos para a seção 2, medindo o microciclo. Com essas janelas de tempo encolhendo tanto, a intuição pura da comissão técnica já não é suficiente. É necessário quantificar o esforço físico exato. E isso nos leva a como os cientistas do esporte realmente medem o impacto desses períodos reduzidos usando dados na prática. Isso ilustra de forma brilhante esse conceito. Mostra exatamente como variam os calendários semanais de microciclos de 3 até 7 dias, usando aquelas unidades de GPS presas nas costas dos jogadores, que registram acelerações, velocidade, distância em tempo real. A gente consegue mapear como os treinos mudam. É muito louco notar que em um ciclo de 3 dias, tem basicamente tempo só para um dia de recuperação, um treino tático bem leve no dia anterior ao jogo e a partida em si. Já nos ciclos de 6 e 7 dias, aparecem os treinos centrais, que são desenhados para aumentar a carga de trabalho física e preparar o corpo para valer. E para dar sentido a essa montanha de dados extraídos dos aparelhos de GPS, o pessoal usa uma métrica crucial chamada razão de carga externa. O que é isso? Essencialmente, a carga de treinamento acumulada durante os dias do microciclo, dividida pela carga real que o atleta suporta no dia da competição. Ou seja, é uma comparação super direta entre o trabalho físico feito durante os treinos e o que os jogadores estão realmente enfrentando durante os 90 minutos de um jogo. Essa proporção é simplesmente a chave de tudo para os cientistas esportivos. Número 3. A sobrecarga de aceleração. E olha, ao analisar essas razões de carga externa em profundidade, os pesquisadores descobriram algo bastante alarmante sobre o volume de esforço diário. Tem a ver com um movimento específico que os jogadores estão recebendo uma dose alta, até demais.
203%. Esse número é um verdadeiro soco no estômago. A pesquisa revelou que, em um microciclo ideal de 6 dias, os jogadores chegam a acumular exatos 203% do volume de acelerações de alta intensidade nos treinos quando a gente compara com o que fariam num jogo real. Traduzindo, durante a semana de preparação, os corpos desses atletas estão aguentando mais que o dobro de paradas bruscas e arranques fortes do que a própria competição vai exigir no fim de semana. É muita coisa. Vamos ver como isso se constrói, porque o contraste é assustador. Enquanto o dia do jogo dita a necessidade de 100% de esforço em aceleração, a carga colossal acumulada nos treinos passa aí muito da marca dos 200%. E o mais interessante é que essa superestimulação de acelerações é altíssima em todos os tipos de microciclos, mas fica cada vez mais extrema conforme a semana de treinamento aumenta. O treino físico moderno acabou adotando, meio que sem perceber, um foco gigantesco e desproporcional nas métricas de arranque e frenagem em espaços curtos. O que nos leva à parte 4, o déficit de corrida de alta velocidade. Na ciência do esporte, toda ação extrema costuma gerar um buraco na ponta oposta. Pensa bem, se os jogadores estão acelerando tanto assim, o que é que eles não estão fazendo? Será que os métodos modernos de treinamento estão, sem querer, deixando os atletas totalmente despreparados para as velocidades máximas do dia do jogo? E aí vem outro número de cair o queixo, 86%. O que é realmente revelador aqui é que, ao olhar para as corridas de alta velocidade e os sprints acima de 25 km por hora, os dados mostram que, mesmo num ciclo longo e ideal de 6 dias, o acúmulo semanal chega no máximo a 86% do que o jogo vai exigir. Em ciclos menores, então, essa métrica despenca para menos de 1/3 da exigência de uma partida oficial. Para entender o tamanho da gravidade desse cenário, a gente precisa isolar a maior revelação desse estudo e contrastar esses dois extremos. De um lado, uma superestimulação bizarra de aceleração batendo a marca de 203%. Do outro, um estímulo pífio de corrida em alta velocidade que não chega nem na marca dos 100%. Essa disparidade prova por A mais B que o atleta treina de um jeito, mas o jogo exige um comportamento físico totalmente diferente. É um abismo super perigoso entre a preparação no CT e a realidade implacável do campo. Seção 5. A armadilha dos jogos em campo reduzido. Mas por que essa disparidade absurda nos dados acontece na vida real? A resposta estrutural disso tudo está nas escolhas diárias dos treinadores e no jeito que as sessões de treinamento são desenhadas. Tem uma metáfora perfeita para explicar o problema. Imagina que você está acelerando o motor de um carro esportivo dentro de uma garagem minúscula. Faz um barulho ensurdecedor, gasta gasolina pra caramba, mas o carro não sai do lugar. Hoje em dia, a grande maioria dos treinadores ama usar treinos táticos focados em jogos reduzidos, sabe? Aquele 4 contra 4 em espaços bem curtos. Isso gera uma quantidade absurda de arranques e frenagens de curta distância, mas o jogador nunca tem espaço suficiente para pegar a estrada e atingir a velocidade máxima dele. O contraste é muito nítido. O treinamento num espaço confinado força muita aceleração e mudança de direção toda hora. Mas, na realidade do dia da partida, o futebol rola em um campo amplo, aberto, que frequentemente exige tiros longos em velocidade máxima, muitas vezes passando dos 25 por hora para alcançar um adversário ou puxar um contra-ataque. Os treinos de transição no espaço curto disparam esse gatilho da aceleração toda hora, mas acabam bloqueando fundamentalmente a chance do jogador correr no seu limite de velocidade. E, finalmente, seção 6, repensando o treinamento no futebol. Com todos esses dados mapeados e as causas identificadas, a gente precisa dar um passo adiante e descobrir como a equipe de performance pode usar isso para consertar esse desequilíbrio no dia a dia. O ponto crucial aqui para levar para a vida real é que a falta desse estímulo em alta velocidade não é só um probleminha tático, é uma questão seríssima de saúde física. A evidência científica é claríssima. Expor os jogadores regularmente a altas velocidades é uma das estratégias mais recomendadas para reduzir o risco daquelas temidas lesões nos isquiotibiais. Pensa com a lógica. Se o jogador não atinge a velocidade máxima no treino porque o espaço está curto, quando ele for obrigado a dar aquele pique explosivo na partida, o músculo não vai estar pronto para o tranco. E aí, a lesão fatalmente acontece. Resumindo as aplicações práticas para quem está ali na linha de frente do esporte. Primeiro, tem que reduzir a ênfase excessiva em aceleração, dando uma aliviada na sobrecarga neuromuscular desnecessária nos treinos diários. Segundo, aumentar a exposição específica a sprint longos. Se o jogo em campo reduzido não deixa correr solto, tem que colocar exercícios de linha reta focados só em tiro de velocidade mesmo. E terceiro, ajustar as estratégias de recuperação olhando exatamente para o tamanho do microciclo da semana. Isso cria uma periodização muito mais equilibrada e, sem dúvida, mais segura para os atletas.
Conforme o futebol avança para calendários cada vez mais pesados, ignorar essas métricas deixou de ser opção faz tempo. Os dados provam que treinar muito com certeza não significa treinar certo e que a demanda do jogo muda drasticamente dependendo da agenda. Fica então uma grande pergunta para a gente fechar. Como é que essas revelações profundas sobre os dados de carga vão mudar o jeito que as equipes de elite se preparam para a próxima sequência exaustiva de jogos? É algo que a evolução da ciência esportiva vai ter que observar muito de perto, porque os dados por trás do espetáculo vão continuar desafiando as velhas crenças do jogo.